espetacular. Slash, um dos maiores guitarristas da era moderna. Olha, tocando Poderoso Chefão. Maravilhoso, hein? Mas maravilhoso mesmo é o programa Bendita Hora ao vivo aqui na Rede Vida Televisão, minha gente. É ao vivo, 3 horas da tarde. Esse programa é bom, porque traz convidados muito bons, tá certo? Mas antes do padre convidar essa galera maravilhosa aqui, que está vindo aqui no meu programa, eu convido você a nos colocar nele, a razão de tudo. Vem junto com o padre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Irmãos e irmãs, hoje nós também, a nossa igreja está celebrando a memória da Virgem Maria Rainha Mãe, a Gebirá. É Nossa Senhora, Maria, nossa mãezinha, que é intitulada Rainha do Céu e da Terra, mas não como o reino aqui do mundo, né? Como humildade, como intercessora. Peçamos a ela, nesse dia que o Papa Leão XIV pede para todos os filhos da Igreja Católica preparar esse dia 22 hoje, em jejum, em penitência e rezar pela paz no mundo e pelo fim da guerra, tá bom? Que Nossa Senhora, que trouxe muito esse recado pelo fim da guerra, interceda por todos nós. Amém. Muito bem, olha aqui, ó. Vamos aos nossos convidados de hoje. Vamos começar pro meu lado direito, que eles estão vindo no meu programa aqui, Padre Marcos, pela primeira vez. Vou começar por ela, que ela é uma farmacêutica maravilhosa, gente, formada e especialista em cosmetologia. Exatamente. Está à frente da La Farma, isso? Isso. E Unafarma, com mais de 20 anos de experiência. Tenho a honra de trazer aqui a nossa farmacêutica Fabiola Faleiros. Fabiola, seja bem-vinda aqui. Gratidão. Uma alegria, viu? Você é muito querida. Obrigada. Muito competente. Obrigada. É isso aí. Gente, ele é advogado, consultor, palestrante. Advogado especializado em direito da pessoa com deficiência. Olha isso aqui que interessante. Tá? Administração pela PUC. E olha, ele também, ele é vice-presidente da Comissão de Empreendedorismo da OAB, em Santo Amaro. E aqui, ó, é um dos trabalhos dele aqui, 21 razões, aí, Mineiro, para amar. Tá? Daqui a pouquinho ele vai falar sobre isso. Eu tenho a honra de trazê-lo aqui, é o doutor Guilherme Brito. Doutor Guilherme, que honra, que alegria. Alegria toda minha poder estar partilhando com vocês. Tá bom, você é muito querido, parabéns aí, nós partilhamos um pouquinho aqui. Obrigado. Daqui a pouquinho ele vai falar um pouquinho. Ela, meu lado esquerdo, já é favas contadas, né? É aquelas psicólogas que você fala, onde eu encontro? Aqui, meu povo, aqui. Olha, gente, especializada na área clínica e também em neuropsicologia. Estou falando dela, nossa querida Verusca Gendolf. Verusquinha, Deus abençoe, viu? É uma honra, viu? Pra mim é maravilhoso. Ô, Mineiro, mostra o brinco, dá um close no brinco dela que é verde, cara. Que bonito, hein? Hã? Bonito o brinco da nossa Verusquinha, olha lá. É bom gosto, é isso aí. É isso aí, muito obrigado. É isso aí, meu povo. Apesar que ontem não deu certo o papo ali, mas tá tudo certo. Ele é personal trainer, especialista em nutrição esportiva, gente. Ele vem aqui, é muito competente, por isso que a gente chama sempre ele aqui, meu querido André Della Creche, é isso? Isso. André, seja bem-vindo mais uma vez, viu? Eu que agradeço o convite. Muito querido, muito competente também. Gente, nós temos um pensamento, normalmente a gente põe um pensamento, e eu gostaria de ouvir rapidamente um pensamento bem fragilzinho, mas bonito de vocês, tá? Olha aqui, ó. Hoje sei que dá para renascer
várias vezes na mesma vida. Isso aí, ó, é até legal, vou pegar um gancho aí, porque segundo a nossa fé, espiritualidade católica, está lá em Hebreus, capítulo 9, uma vez nascemos, uma única vez morreremos, tá? Aqui é um pensamento católico. Mas aí pegando, hoje eu sei que dá para renascer várias vezes na mesma vida. Eu acredito que sim, mas eu queria ouvir um pouquinho vocês. Você também afirma esta frase? Quer complementar, Fabiola, alguma coisa? Olha, eu acredito que a gente renasça. Aliás, na mesma vida. Porque são os obstáculos que a gente vai encontrando na vida, né? E assim como a gente estava conversando antes do programa, né? Ele faz a gente renascer todos os dias para enfrentá-los, né? Os problemas. Um pensamento daqui a pouco, poxa, eu já não penso mais assim, eu tô... Então, exatamente, é o renascer do pensamento, né? Das atitudes, das modificações das nossas atitudes. Às vezes a gente está indo por um caminho, eu falo, não, eu acho que não está certo. Mas a gente pode mudar, a gente só não pode continuar no caminho errado. Mas se a gente percebeu, a gente pode trocar de lado, né? A gente pode mudar de opção. Até no caminho errado nós podemos, né? Não deveria, não convém. Sim, não convém, mas eu tô dizendo assim, a gente pode modificar, né? Pode modificar. Depende de tudo da gente. Então eu acho que isso é o renascer. É isso aí, falou bem, é isso aí, eu também concordo. Doutor Guilherme, até aqui um pouco depois o senhor vai falar, mas a gente estava batendo papo aqui, certamente você renasceu muitas vezes de algumas ideias novas na sua vida e acontecimentos. Você também concorda com essa frase? Eu acho que nós temos a obrigação de melhorar a cada dia. Deus nos dá sempre a oportunidade de amanhecer um novo dia e da gente refletir o que a gente fez de errado, o que a gente pode fazer de melhor para o nosso próximo, para a vida, para a sociedade. Eu acho que essa frase tem esse sentido. A gente tem todo dia tem essa obrigação, como católico, como cristão, como ser humano, de todo dia, o que eu posso ser melhor hoje para o próximo. Legal. Acho que nós temos essa obrigação conosco mesmo, de ser melhor, uma pessoa, nossa versão melhor a cada dia, e não só na virada do ano, né? Sim. Todo dia, isso é um pensamento que eu tenho, sim. Maravilhoso. E se nós pudéssemos fazer o hoje da gente também, né, Verusca? Por exemplo, nós só temos o hoje, né? Hoje, tem até música, assim. E hoje eu posso fazer em várias etapas de um dia, eu posso também me renovar, renascer. Você concorda com isso? Quando a gente aprende a olhar vários ângulos diferentes. A vida, ela precisa ter um olhar muito mais amplo. Às vezes a gente só olha para o processo e para o problema. E é interessante porque nesse momento, quantas pessoas estão em casa decepcionadas, frustradas, se decepcionaram com o relacionamento e acham que não vão amar mais, se decepcionaram com pessoas e acham que não vão ter mais amigos. E de repente aqui no programa está dizendo para você, você pode renascer todos os dias. Você pode renascer em cada momento. Não é porque uma situação tentou te destruir ou uma pessoa tentou te destruir que você precisa se acostumar a essa realidade. Perfeito. É nesse momento que você ressignifica. Renascer é ressignificar todos os dias. É aprender a viver todos os dias. Até a cada instante na vida, né? Porque a gente também é meio arrebatado a querer ficar meio paralisado, curtindo um pouco a esmagadora tristeza. Amanhã eu vou levantar. Não, se você puder, levanta. As pessoas se assustam. Como aconteceu isso na minha vida? Como eu fui decepcionado, frustrado? Como isso não deu certo na minha vida? Olha, pode até ser que a gente não entenda por que alguém ou o que aconteceu isso. Mas você pode renascer e ter uma grande história com tudo isso. Perfeitamente. Exatamente. André, se aproxima muito do que o nosso Senhor trouxe, Jesus, né? Pra gente, ele veio para que a nossa vida seja transformada. E transformada agora. Essa frase também, ela te chama a atenção? Eu acho que a vida nos permite viver ciclos de renascimento. A gente tem que se dar a oportunidade de vencer nossas frustrações, nossos medos, situações que a gente não tem controle. E sempre que a gente passa por isso, a gente renasce de alguma maneira. A gente pode dizer que, assim, com base nisso, André, a gente pode afirmar ainda, eu me conheço ou eu estou em processo, cara. Eu conheço até uma parte, mas eu não conheço tudo. Eu acho que o nosso autoconhecimento vai até o final dos nossos dias. É isso aí, cara. Acho que é um grande desafio. Tem que tomar cuidado, né? Eu me conheço, né? Na verdade. Crítica também. A sabedoria de Cristo mostra muito isso pra gente, né? A gente buscar as nossas imperfeições e viver com Ele para aprender a lidar com elas.
Perfeito. Tá aí, gente, ó, tá vendo que legal? Aqui um breve pensamento de cada um é uma riqueza, né? Por isso, a nossa enquete hoje do dia é o seguinte, viu, minha gente? Ó, você sabe lidar com as situações difíceis da vida? É um processo audacioso, é um desafio lidar, não é? Então tá aí. Sim ou não? Eu quero saber a sua opinião, você que agora está nos acompanhando aqui no Bendita Hora. No finalzinho do programa, antes do padre dar a bênção final, nós vamos mostrar essa enquete que você vai responder. Tá lá, entra lá, volta, Instagram oficial, né? @Rede Vida, o programa Bendita Hora, tá bom? Tá certo? Gente, vamos à primeira informação nossa aqui? Dá uma olhadinha aqui, ó. Pessoas com deficiência podem ter direito ao auxílio inclusão. Para ter direito ao benefício, preciso ingressar no mercado de trabalho e atender os critérios estabelecidos em lei. Saiba como solicitá-lo. Doutor Guilherme, fala um pouquinho desse auxílio inclusão, até porque você também é uma experiência viva de quem tem na sua família uma pessoa especial, para você que é um pai especial, né? Sim. Certamente isso te ajudou a elaborar até a sua carreira ao mesmo tempo. Sim, isso foi um recomeço, né? Foi um recomeço. Dentro da própria carreira. E até aqui eu tenho uma grande responsabilidade em responder isso, até por conta de um grande amigo, o Fábio Faria de Sá, porque esse auxílio inclusão, ele vem para as pessoas que já têm o BPC, que é o benefício da prestação continuada, que até está... Então, para ter esse auxílio inclusão, por quê? Às vezes a pessoa com deficiência tem o BPC, ela ingressa no mercado de trabalho, automaticamente ela perderia esse benefício, que é um benefício que é pago pelo INSS, mas não requer contribuição, então é pela deficiência dele, e aí tem os critérios, a família ter per capita menos de 1/4 do salário mínimo de renda. Sim. Então essa pessoa ingressaria no mercado de trabalho e perderia, o que seria um grande desastre, claro, ali a curto prazo. Então, esse auxílio inclusão, o que ele é? A pessoa com deficiência que já recebia o seu BPC, ele ingressou no mercado de trabalho, recebe até 2 salários mínimos, ele vai receber metade daquele benefício como complemento de renda. Que legal. Porque, de repente, ele recebe outro salário mínimo, vai ficar com um e perde o outro. Então, a lei veio e aí corrigiu isso, e aí ele vai estar ingressando no regime de previdência, vai estar contribuindo. Então, isso foi uma coisa muito feliz, porque não deixa desamparado de uma hora para outra. Agora, esse ingressar no mercado aí para encontrar esse auxílio inclusão é recente? Algo que já existia ou era muito mal divulgado? É muito mal divulgado. Ainda é. Ainda é? Ainda é porque, vamos ser sinceros, quem paga não tem interesse de pagar, né? Então ele é mal... bom esquecer que eu existo. É bom esquecer que tem o direito, porque aí eu vou... Posso complementar, quem paga não tem a vontade de ensinar. Entendi. É diferente. Eu entendi, mas é diferente. É diferente. Muitas vezes a inclusão se dá por conta de um benefício do governo para poder estar a pessoa ali. A diferença é você ter vontade de ensinar aquela pessoa. São coisas completamente diferentes, entendeu? E é fácil a pessoa entrar nesse benefício? Por exemplo, a pessoa agora está ouvindo você, doutor. Não, o primeiro passo, ela já tem de estar recebendo o BPC, que é o benefício de prestação continuada. Quer dizer, então, que ela quem tem pessoas com deficiência já sabe automaticamente já tem esse benefício. Aí ela vai ingressar no mercado de trabalho. Ao ingressar no mercado de trabalho, ela vai nos canais do governo, meu INSS, o 135, e vai requerer o auxílio e inclusão. Porque ela agora está empregada, ela já era elegível do BPC, e agora ela vai ser elegível desse novo benefício. Legal isso aí, hein? Bacana. E é legal que a gente está vendo até mais, a gente está vendo muitas pessoas com deficiência no mercado, né? Em farmácia, em mercado, eles atendem a gente, até em restaurantes,
e trata muito bem, fala, meu Deus, olha que legal. Padre, existem algumas pesquisas que as empresas que contratam pessoas com deficiência, a sua produtividade aumenta de 20% a 30%. É sensacional isso, hein, cara? Porque elas são... É aquela história, tem uma dedicação. Uma dedicação, tem algumas fora de série. Algumas deficiências que o que você ensina é aquilo que ele vai aprender. Então ele não vai aprender... esse microfone está aqui, perfeito. Amanhã esse microfone tem de estar aqui. Não, mas é que não tem mais o aqui. Entendi. Entendeu? E aí eles levam muito a sério. Imagina pessoas que não têm chance nenhuma. Quando vem a chance, elas agarram de toda maneira. E acho que outra coisa também, né, doutor? Não que eles não tenham essa consciência, mas eles têm maior apreço no fazer, realizar e ser reconhecido do que a parte financeira. Sem dúvida. Eles querem ser reconhecidos como sociedade, como alguém da sociedade. Porque na inclusão a gente costuma falar muito assim, não basta convidar para festa, eu tenho de tirar para dançar. Perfeito. Exatamente. Então, inclusão não é só convidar para festa, é o poder de a pessoa ir lá e tirar a outra para dançar. Gente, tá vendo que lindo? Entre tantos filhos que Deus confiou ao doutor Antônio, ele tem uma filhinha também, que é a Maria Luísa, que ela é especial, né? Ela tem síndrome de Down. É por isso que ele aprendeu a amar e cresceu tanto como pessoa, como homem, né? Tá aqui, ó. Mostra aqui. Ô, Mineiro, dá para mostrar aqui? Ó, aqui tá o doutor, a esposa, né? Isso. A filha mais velha. E aqui a filhinha dele, a Maria Luísa, que tem síndrome de Down. Mas olha só que coisinha mais linda, tá vendo? Tá vendo? A família toda ama essa criança, essa menina. Quantos anos ela tem? Ela tá com 12 anos. 12 aninhos, tá vendo? Então tá aqui, ó. Fez a primeira comunhão. Fez a primeira comunhão. Colégio, estuda. Isso. Então, é um para quê, né? É um para quê. E que a gente conversava antes. Ela veio para mostrar a graça de Deus. Show de bola. Já trouxemos... Que lindo. Parabéns aí, tá? Pela sua paternidade junto com a tua esposa e até a sua família que é linda. Sim, obrigado. Tá? Pai especial. Vamos lá. Dá uma olhada aqui, gente. Olha, musculação na longevidade. A gente está ouvindo muito isso agora, o André. Conta um pouquinho para nós. A gente estava falando um pouquinho fora do ar aqui, que o idoso, ele tende... É natural pela idade avançada. Vai aparecendo a idade. Ele vai perdendo a musculatura, né? As pernas, nos braços. E os médicos estão falando para os idosos fazerem musculação. E até minha mãe se assustou. Eu fazer musculação? Mas tem algo muito importante nisso, né, André? É natural do processo de envelhecimento a redução de massa muscular. É fisiológico, né? Isso vai acontecer com todos nós. O que acontece com a maioria dos idosos é que ele entra na aposentadoria. E qual que é o grande risco disso? Ele para de se movimentar, ele para de andar, ele para de subir e descer escadas, ele para de trabalhar. Então, as atividades diárias dele, que eram mínimas, mas tinham um estímulo muscular, sim. Ele perde. E aí ele fica em casa sem estímulo, ele começa a perder massa muscular, que já é um processo natural e é potencializado pela inatividade física. Perfeito. É o processo sedentarismo. E por que os médicos hoje e toda a ciência, a medicina, têm investido nessa narrativa? Porque a musculação é o único caminho que a gente tem para conseguir recuperar e controlar essa redução de massa muscular. Então, a academia de musculação, ela é mais interessante para os idosos do que para a gente. Entendi. Então, quem precisa realmente estar lá são eles. Seria até mais eles do que nós que somos mais novos um pouco aí, né? Com certeza. Agora, um detalhe, porque eu acho que é bem legal o que você está falando, André, porque às vezes a pessoa fala de musculação que está ouvindo em casa, imagina uma pessoa muito... com os braços cheios de músculo, com as pernas grossas, cheias de veias, porque, olha, a musculação, olha, já caracteriza Arnold Schwarzenegger. E não é isso que está querendo dizer a ciência e ajuda para o idoso. Seria apenas o quê? Como se ele fosse repor aquele músculo que ele tinha e ele perdeu quando ele estava nas suas atividades mais moço. Foi criada, sim, uma imagem sobre isso na musculação. Né? Então, as pessoas que ainda não têm esse acesso a essas informações, a esse conhecimento, acabam tendo um pouco de resistência para ir para a academia. E, na verdade, é o contrário.
A gente precisa começar a trazer essas informações para a sociedade, porque a gente vai ter cada vez menos idosos doentes. Eu trouxe um estudo, esse estudo é de 2011, tá? E ele fez um comparativo de indivíduos ativos, são triatletas, né? Sim. E com indivíduos sedentários. Então, o que a gente consegue perceber? Isso daí é um corte transversal da coxa, tá? Da nossa coxa. Da nossa coxa. Isso. Tá. Ali a gente tem uma primeira imagem, que é um triatleta de 40 anos. Então, aquela camada ali é tudo massa muscular. Uma parte cinza ali que a gente tá vendo, é isso? Tudo massa muscular. Tá. Então, por quê? É um indivíduo que ele é fisicamente ativo. Perfeito. Ali nós temos um sedentário de 74 anos. Você percebe que na musculatura dele tem mais gordura do que massa muscular. Perfeitamente. Bem Provavelmente esse indivíduo já está com osteoporose, porque a gente percebe até que a densidade óssea dele ali é diferente. E aí a gente traz uma outra ideia de um triatleta de 70 anos. Ele tem a mesma quantidade e densidade de massa muscular que um triatleta de 40 anos. Nossa, que interessante. O que isso quer dizer? Dá para manter. Você pode começar com 40 anos. Tá. Pode começar com 50 anos. Perfeito. Porque a nossa maior aposentadoria é a nossa saúde e a nossa liberdade. É você não se tornar dependente para ir no banheiro, para ir no mercado. Exatamente. E o caminho para isso é o exercício físico e, de preferência, sim, a musculação. Que interessante, hein? Exatamente. Tá vendo, gente? Aqui está sendo quebrado um tabu de imaginar musculação como uma coisa de só para atleta, para quem quer ficar muito avantajado no corpo. Não é nada disso. Tem a ver com você vai adiar essa aposentadoria da tua vida, pode ter idade até mais avançada. É uma questão de saúde e inteligência isso aí, né? Saúde e envelhimento com qualidade. Envelhecimento com qualidade. Você chegar até os 80 anos com saúde e qualidade de vida é diferente de você chegar aos 80 anos. Espetacular. Quem? Ô Jair, você está prestando atenção nessa conversa toda aqui do nosso querido André? Presta atenção, rapaz, que você é novo, aí tá parecendo um veinho já, tudo magro, com as pernas, parece um osso. Gente, vamos aqui mais uma informação. Aqui, ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Brasil passa a proibir uso de animais no desenvolvimento de cosméticos. Olha aí, ó, tá vendo? Vamos ver aí por qual motivo. Exatamente. Minha querida Fabiola, explica um pouquinho, porque assim, vamos entender primeiro. Existia um uso de cosméticos nos animais, estavam sendo colocados, como que é isso aí? Então, no passado, era feito... Recente? Não, passado remoto. Remoto? Era feito em testes em animais, sim. Mas com a Vigilância Sanitária, né, a Anvisa, ela não via com bons olhos alguma restrição para fazer esses testes. Ela não permitia, mas não gostava, né? Aí veio as grandes marcas, né? Com essa parte de cuidar dos animais, né? Vamos trazer essa parte de naturalização da marca, né? Então, aí, o que aconteceu? Vamos retirar isso para que judiar dos animais, sendo que hoje, com a tecnologia, a gente tem... a gente pode fazer células humanas para teste, pedaços de pele humana, a gente tem a capacidade, as inteligências artificiais estão aí, é um processo mais rápido, mais barato, então por que judiar dos animais, né? Não tem muito sentido, né? Sendo que a gente pode fazer esses testes de outra maneira. Então, com isso, foi recentemente agora abolido de vez, não pode mais nenhuma marca fazer esse teste em animais. E isso faz com que crie, né, a identidade com a marca, porque às vezes a gente compra cosmético e fala, não, eu admiro tal marca ou a outra marca pelo que ela representa, não só pelo produto, mas pelo que ela representa. Então, como é que eu vou ter uma marca que me representa, sendo que não que faz testes de animais que eu não gosto? Então, realmente, eu acho que foi de bom tamanho fazer isso. Hoje em dia tem outros métodos e foi perfeito. Que legal, porque a senhora também conhece isso bem, sabe, né? Os animaizinhos hoje estão fazendo bem parte das famílias de muita gente. Não tem sentido de diálogos, né? Existem algumas gangorras aí, né? E aqui não é polemizar nada, mas semana passada mesmo nós colocamos aqui uma notícia, não sei se foi essa semana ainda, acho que foi essa terça, né? De um rapaz, um irmão que pegou o próprio irmão com um problema de deficiência doente e estava jogando na calçada ele, como se fosse assim, deixa ele na calçada.
Eu não quero mais ele. Então, isso E não... aí a gente via, infelizmente, isso em animais, antigamente, né? Então. Solta o cachorro, Vê até hoje, viu, padre? não é? E agora ser humano Vê até também. hoje. Porque o teste em animais, na verdade, quando você passa algum produto, tem a reação ou não, depois ele tem que ser sacrificado. Né? Porque, às vezes- entendeu? Porque não dependendo do medicamento ou do cosmético, né? Então, para que fazer isso, né? Para que judiá-los, né? Eles estão aqui para Verdade, o contrário, para a gente amá-los, né? São indefesos, né? Defesas, não faz sentido. Perfeito, gostei muito da colocação da nossa querida doutora. Vamos ver aqui outra informação. Gerontofobia. Meu Deus do céu. Especialistas explicam o que é e como lidar com o medo de envelhecer. Meu Deus. Olha, esse negócio de medo de envelhecer, desde que eu me conheço por gente, eu sempre escutei que todo mundo, a maioria das pessoas tem. O meu querido Elvis Presley, quando ele chegou nos 40 anos, ele entrou em depressão. Estou falando porque eu conheço a história um pouquinho, né? Porque ele falava assim, eu cheguei nos 40 anos, eu não sou mais jovem. E ele começou a ficar mal. Verusca, como que a gente, nesse mundo que a gente está vivendo, essa tecnologia que aumentou, essa longevidade que a gente acabou de falar, como trabalhar isso? Especialistas estão explicando como lidar com esse medo de envelhecer. Olha, é interessante, Padre Marcos, porque nós no Brasil nós não temos um programa de treinamento em saúde mental, em nenhum nível, nós não temos. A gente tem que trabalhar os ciclos e as etapas desde cedo, porque nós vivemos em transformação. Criança, adolescência, uma idade mais madura ou envelhecimento são processos que fazem parte do nosso meio Se não morrer, vai de envelhecer. vida. Né? A questão é que não são trabalhadas essas etapas, esses ciclos. Então, tudo é muito diferente. E aí, quando você chega com 40 anos, onde todos passam por uma crise de meia-idade, todos passam. Porque a gente tem mudanças hormonais, tem mudanças no nosso corpo e nas nossas emoções que fazem a gente ter dúvidas, inseguranças, medos. Se a gente trabalhasse isso, evitaria já esse processo. Né? E ali, naquele momento onde você tem uma sociedade que às vezes ainda descartam as pessoas de terceira idade, que não tem preparo. Tem muitos lugares que não tem preparo. Achei muito interessante quando o doutor falou da inclusão, porque as pessoas acham que incluir é só colocar lá no cantinho. Verdade. A gente precisa aprender a chamar para dançar. Né? Então, é interessante que as pessoas ficam com medo. Meu Deus, será que quando eu ultrapassar essa etapa eu vou ficar no cantinho? Será que eu vou ser abandonado? Será que eu não vou ser visitado? Porque na nossa própria casa a gente vê isso. Sim, as famílias, às vezes, quanto mais os idosos, né, vão ganhando idade, às vezes vão sendo abandonados pela própria família. Deixando, a conversa cansa, Nossa. eles não têm mais a mesma cabeça, são lentos. Padre, o que eu já peguei de conflitos familiares, quando chega uma certa idade e precisa de que alguém assuma as responsabilidades, cuidados e toda a parte de administração daquele idoso, famílias discutem porque não querem responsabilidade, mas discutem pelo dinheiro do idoso. Sim. É interessante, né? Sempre assim. Então, a gente precisa aprender a entender o nosso processo e trabalhar, lógico, para que a gente tenha a vida útil de atividades de trabalho, de atividade física, o quanto antes a gente puder. Graças a Deus, uma quantidade grande de pessoas hoje entende isso e hoje eu tenho pessoas aí com muita idade, fazem atividade física, fazem trabalhos e com isso mantém a mente viva, porque é possível. Ele trouxe estudo, a gente acabou de ver. Estão chamando para trabalhar de volta, Nossa. né? As grandes empresas não estão conseguindo funcionários, estão chamando eles de volta, né? Os grisalhos, né? Os grisalhos. De volta. E isso vai trazer uma qualidade muito bacana Mas, para eu, eles. mas eu Experiência, tenho uma né? impressão, Verusquinha, eu tenho uma impressão, não sei vocês aqui, que parece que essa chavinha começa a mudar. Sim. Nós estamos vendo assim hoje uma fase de homens 50 mais, 60, que estão mais inseridos no mercado, estão sendo valorizados, estão sendo até modelos, Sim. né? Estão sendo mais ouvidos como experiência. E eu acho que é um tabu que começa a se desmanchar, Sim. graças a Deus, Graças a Deus. que parece que você tinha uma vida limite até 60, 65 anos. Sim. E a gente ficava com medo de chegar perto dos 60 anos. É isso aí. É Padre um tabu. Marcos, Como foi um tabu, você tá. antigamente- Até hoje nós temos tabu sobre a pessoa com pele escura, negro, preto, sei lá como é que é. Antigamente, quando falava de uma pessoa idosa numa cadeira de balanço, falava-se de alguém de 40. Quando falava, nossa, 40 anos, já imaginava uma pessoa na cadeira de balanço, fazendo tricô.
né? Hoje não, realmente eu concordo plenamente, melhorou, mas a gente ainda tem uma fatia grande da população que é descartada porque Mas eu acredito que vai melhorar, porque quem está nos comandos do mundo está envelhecendo também. E eles estão querendo tirar essa prática, e o mundo está envelhecendo, né? Que a gente possa começar a melhorar a partir de nós também. É isso aí. Brad Pitt que fala e Cruze que nos dê a força para manter sem toque. Olha, as crianças com deficiência rejeitadas por escolas devolveram a matrícula quando disse que meu filho é autista. Olha só, tá certo? Ô, doutor, conta um pouquinho essa realidade para nós aí, né? Essas crianças com deficiência rejeitadas por escolas, né? Infelizmente, a Lei Brasileira de Inclusão, ela está completando 10 anos esse ano, inclusive, ela não é cumprida como deve. E isso é uma triste realidade do Brasil. Por exemplo, na síndrome de Down, a criança já tem características próprias, né? E isso, quando às vezes bate o olho, já fala, não temos vaga. Pô, que coisa, né? No caso do autismo, que não são visíveis muitas vezes os traços, e depende de um diagnóstico futuro, muitos pais se veem excluídos e pedidos para sair da escola. Mas porque essas escolas estão pessimamente preparadas, não tem preparo nenhum. Essa questão toda que nós estamos aqui na mesa, de ser melhor. Sim. Então, as pessoas não querem fazer parte dessa evolução. Então, por quê? Vai demandar custo, vai demandar tempo dos profissionais, porque uma criança com deficiência dentro de uma escola, no caso de uma neurodivergência, ela vai ter de ter um acompanhante pedagógico, vai ter de material adaptado, vai ter de ter um programa escolar individualizado. Então, as escolas muitas vezes querem fugir dessa obrigação, ou barrando na entrada, ou depois fazendo de tudo para que essa família tire a criança de lá. Então, isso é uma triste realidade que a gente vive em algumas escolas, não podemos generalizar. É mais aqui no Brasil, doutor? O senhor acha que existe um preconceito ainda? Não, isso é mundial, mas é mundial. Mas no Brasil, onde nós estamos, é cultural. Quando a gente fala de América do Norte, falamos de Europa, a gente fala de civilizações mais educadas, que já viveram mais coisas, que respeitam mais, mas não é que não tenham, tem também. Tem as mesmas dificuldades. Mas no Brasil tudo é muito novo. Esse reconhecimento, essa inclusão. Nós estamos falando de pessoas que, eu acho que aqui na nossa faixa etária aqui, pouca gente conheceu alguém com deficiência. Verdade. Com síndrome de Down. Verdade. Porque eles ficavam fechados em casa, numa salinha escondida, porque era uma vergonha. E aí veio uma mudança da sociedade onde colocou eles para fora. Puderam mostrar que eles podem estudar, que eles podem conviver. Então, nós estamos numa outra fase da sociedade que eles estão mais atuantes. E eles acabam sendo um problema financeiro para alguns, para outros não. Né? Então, a gente vê essa realidade no público, no privado, nós vemos essa realidade nos planos de saúde. Doutor, assim, uma pergunta. Assim, a maioria da população, eles são pobres. Sim. Mas pessoas também têm um nível econômico muito bom. Também tem filhos que nascem com síndrome de Down, autistas. O senhor acredita que talvez um pouco desse descortinamento no Brasil é devido a essas pessoas mais poderosas que tiveram seus filhos, que estão, pera um pouquinho. Ou o senhor acha que tem outros artifícios que estão ajudando para isso? O que está descortinando muito isso é a classe média. Classe média. Classe média. Que ela abre a cortina e chama o protagonismo e aí traz os mais vulneráveis junto com ela. Porque quem tem plenas condições de tudo, muitas vezes foge do sistema, faz de forma particular. Mas quando você tem esse abrir da cortina, proporcionado muitas vezes pela classe média, porque a classe média é que vai usar a escola, ela que vai usar o plano de saúde, e aí ela começa a trazer os mais vulneráveis. Espera aí, você também não tem isso no SUS? Vamos brigar junto. É isso que eu estou falando. Então são esses daí que estão e aí eles vêm trazendo o protagonismo disso.
E lógico que é a luta dos mais vulneráveis, das pessoas que estão lá na base, que pouco tem, e aí ficam lutando para ter um laudo neurológico, uma físio, uma TO, ali na base. E assim, existe uma visão interessante que a classe média puxa o pessoal para a igualdade. Não, eu preciso que quem está lá embaixo se equipare a mim. Sim. Por quê? Para ganhar o mesmo espaço na sociedade. Claro. Então, Juntos somos mais. Exatamente. Então, essa é uma realidade, triste realidade. Sim. Acontece, a gente não... não, isso... Não, acontece. Acontece aqui em São Paulo, acontece no interior, acontece no Brasil. Às vezes as escolas usam um artifício de chamar os pais toda hora. Seu filho está inquieto, leva ele embora. Num processo de desgaste emocional, né? A gente imagina uma mãe, ou até vou aproveitar aqui, existe uma triste realidade que nas famílias mais vulneráveis, 70% dos pais vão embora de casa. Mas não é que vai embora, fica por ali, some. Essa mãe fica sozinha, com o filho para criar. E às vezes ele põe na escola, dá 2 horas, a escola liga, olha, ele está agitado. Assim, é o jargão que eles usam. Ela também não consegue trabalhar. E ela não consegue trabalhar. Entendeu? Então, a escola, eu até falo assim, a escola é fundamental, não só para a criança, para o jovem com deficiência, como é fundamental para a sociedade. Por quê? Aí depois nós vamos lá para frente, vamos falar de cotas nas empresas, vamos falar de trabalho. Como é que eu vou pôr alguém para trabalhar se eu não preparei ele e a sociedade no momento inicial para ele atingir o mercado de trabalho? A equipe. Porque amanhã aquele coleguinha dele pode ser um CEO de uma empresa e ele vai falar assim, não, pode contratar, eu garanto. Pode ser um líder da empresa. Isso aí. É isso aí, maravilha, tá vendo, gente? Olha, o papo aqui é alto nível, hein? É isso aí, doutor, maravilha pelas suas colocações, né? Isso a gente aprende muito. Vamos ver aqui outra informação. Creatina e a prevenção da osteoporose. Dá uma olhada aqui, gente. O osso normal é esse aqui. E aqui é a osteoporose. André, a creatina vem fazendo ultimamente um levante, um bandeirão grande. Muita gente falando da creatina. E ela é uma prevenção também. Ela está sendo... Os médicos estão falando para usar. Qualquer pessoa pode usar. Hoje a creatina é o suplemento mais estudado do mundo. E é o melhor suplemento do mundo, né? A nível de saúde física, cognitiva, óssea. Uhum. Então, todo mundo deveria utilizar a creatina, treinando ou não. Treinando ou não. É um suplemento diário. Tá. Lembrando que é uma suplementação que precisa ser feita todos os dias. Pessoa que treina, não vou treinar, tenho que suplementar? Tem que suplementar todos os dias. Tem a gramagem certa, né, que o especialista pode direcionar. Você pode tomar também. Hoje tem versão solúvel também. Tem, de qualquer maneira. Tem agora em gummy, tem em pó. Caramelo. Tem de todos os jeitos, né? Legal, cara. Porque realmente é um suplemento que todo mundo precisa utilizar. Quando a gente traz para a saúde física, pensando em massa muscular, por exemplo, conectando com outro assunto, ela é um suplemento que vai ajudar o aumento de força muscular. Porque ela vai armazenar mais energia dentro do músculo. Se eu tenho mais energia, eu consigo produzir mais força. A força é o estímulo necessário para ganho de massa muscular. Perfeito. E quando eu tenho perda de densidade óssea, que é a osteoporose, o único e melhor caminho para aumentar a densidade óssea é a contração muscular. Porque através da contração muscular eu consigo aumentar a captação de cálcio que vai para dentro do osso. Então, se eu tenho mais força, se eu produzo mais força, eu melhoro ou eu consigo recuperar a absorção de cálcio e a minha densidade óssea ela vai aumentar, diminui o risco de osteoporose. Existe uma dúvida, uma pergunta, nós falamos aqui um pouquinho, porque hoje você falou que é um dos suplementos mais estudados, né? E um dos mais utilizados talvez no momento. Só que, quando a gente fala todas as pessoas podem, mas a gente só tem que fazer uma fatiada aí. Sempre é bom perguntar para quem tem um acompanhamento médico, porque às vezes tem pessoas que têm casos e casos de
clinicamente de algum tipo de enfermidade, né? Isso. Então, às vezes, precisa tomar cuidado, sempre antes de consumir, é bom perguntar se você tem um médico particular. Fala assim, doutor, é o seguinte, eu estou ouvindo falar lá na Rede Vida, vai lá o nosso querido também, personal, fala, mas assim, é bom, mas eu tenho medo, a minha doença e os remédios que eu utilizo, eu posso também absorver, usar a creatina? É importante isso, né? Hoje, a única restrição que a ciência mostra é se a pessoa já tem algum problema, alguma disfunção, alteração renal. Boa, olha aí. Aí sim, isso não significa que a pessoa não pode tomar. Mas vai ter que Aí ela ter um precisa acompanhamento do médico. Isso, Tá. Tem que ter orientação médica. Por quê? Todos nós aqui consumimos creatina. Se a gente consome proteína, por exemplo, proteína animal, por exemplo, Sim. ela tem creatina. É óbvio que em quantidades menores, Sim. para alcançar a quantidade de suplementação tem que comer muito, por isso a suplementação é tão importante. Mas hoje o único público que precisa ter esse cuidado é esse público, somente. O restante não. Inclusive o idoso, novamente, ele precisa suplementar creatina. Parece que quem foi que foi trazendo esse suplemento da creatina pensou primeiramente no idoso, depois todos os atletas e jovens foram também consumindo, é isso Esse mesmo? foi o caminho, tanto que hoje, por exemplo, a minha mãe hoje ela está com 66 anos. Nova sua mãe. E ela tinha um quadro de osteopenia, que você consegue reverter. E aí ela começou a fazer musculação 2 vezes por semana, pilates 2 vezes por semana, começou a fazer a reposição hormonal com o médico e suplementar com creatina. Ela ganhou 6 quilos de massa muscular e conseguiu reverter a osteopenia dela, ou seja, dá para fazer. Dá para fazer. Bacana, hein, gente? Dá para fazer. Que legal, hein? Vamos aqui, ó. Maravilha, André. Olha, remédio vencido. Upa! Quais são os riscos de ingerir um medicamento fora da validade? Ô, meu povo, ó. Muita gente às vezes deixa a caixinha lá e é de 2024, é até julho de 2024. Aí fala, não, mas tá aqui, tá limpa, a caixinha tá novinha, ô Fabiola, ó, nem abri direito, mas tá lá, escrito lá, vencido até em julho de 2024. Só que nós estamos indo para setembro de 2025. A pessoa pode ou não pode consumir? A pessoa pode jogar fora. Né? Quais são os riscos de você tomar um remédio? Vai depender muito do tipo de remédio também? Vai depender do tipo do remédio. Mas a primeira coisa é a não comprovação da eficácia mais. Né? Porque a indústria ela garante a eficácia até a validade, porque é feito o teste dos lotes, então ela tem ali a comprovação até a validade que ela determinou. Pode passar um pouquinho? Nem um pouquinho. Se falou daquele mês, aquele é o último mês mesmo. O último mês. Até porque a gente também tem os efeitos adversos, que podem, até ali, depois da validade, não se sabe, né, se vai piorar os efeitos adversos do medicamento. Então, a gente nunca recomenda, a automedicação também não. Então, sempre procure. Hoje em dia, a indústria e as farmácias de alimentação e a indústria, elas já estão fazendo medicamentos já adequados para o tratamento menor, para não sobrar o remédio em casa. Entendi. Entendeu? Então, assim, o ideal é você comprar um medicamento só para aquele uso que o médico determinou e não deixar estocado em casa, não. Isso é um erro, é a perda de dinheiro, né? Joga remédio fora, contamina o meio ambiente, né? Porque esse é um grande problema hoje em dia dos medicamentos que já estão em validade, né, comprometida. E fora os efeitos adversos que a gente não sabe, compromete a outro tratamento que ela está tomando também. Imagina você está tomando o seu remedinho lá da pressão e você vai lá e toma um remédio anti-inflamatório vencido, né? Pode estar comprometendo ali todo o tratamento dela também. Então, a gente não recomenda de jeito nenhum. Realmente, isso é muito sério que a nossa querida Fabiola está colocando. Farmacêutica, hein, gente? Ela sabe o que ela está falando. Porque, assim, talvez a nossa cultura, vamos lá, humana, vai? Sim. Por exemplo, eu já vi colegas meus pegar um pão que está começando a embolorar, e ele não joga, ele tira o bolorzinho dele e fala assim, ó, isso aqui não é nada não. Tira, é um pão, é um alimento. E ele passa um tipo de um creme, passa lá né? Fala, ó, com melzinho, come, pode comer. Ou então dá uma queimadinha lá. Muita gente faz isso. Então, eu acho que, olha, eu nunca morri, já há anos eu faço isso. Talvez ele vai injetar essa mentalidade para remédio também. Imagina, medicamento é outra coisa. Tem
potência ali, tem efeitos adversos. Não dá para comparar. Até fruta hoje em dia, quando a gente está... mesma coisa. Fruta, a gente está com uma mão lá, a gente tira um pedaço, mas o fungo está lá. Né? Ele está lá, já, a gente nem sempre é visto a olho nu. Né? Então, o remédio ele não vai ficar cheio de fungo, mas ele vai comprometer sua saúde, com certeza, Vencido. Existe um preparo para você desmantelar ele, tirar, jogar fora? Tem um preparo? Que nem tem gente que usa pilha. Pilha, a gente tem que ter um cuidado, não vai jogar em qualquer lugar. E no caso das medicações vencidas? Então, padre, esse é um grande problema, tá? Até da gente jogar fora os medicamentos, tudo. As drogarias, né, a indústria tenta fazer uns postos de coleta, mas ainda são muito insuficientes. A gente não tem lugar para jogar, contamina rios mesmo, a gente já acaba... O ideal, assim, não é ideal, né? Mas hoje o que eu aconselho, é ir nessas drogarias que já tem, a indústria já está ali por trás e faz o recolhimento desses blister, né, das caixinhas, ou então... tirar um por um na sacolinha, porque quando você joga o blister inteiro fora na sacolinha ali, lá no lixão, ele pode ser achado por alguém que vai tomá-lo. Perfeito. Né? Então, tira tudo, joga fora, parte, quebra, sabe? Porque... Corta em pedacinho com a Corta em pedacinho, não joga inteiro no lixo. Não é o ideal, né? Não é esse o descarte ideal, mas é o que menos hoje em dia para fazer o outro não correr o risco. Mas hoje em dia está muito ineficiente ainda essa entrega de medicamento vencido. Não é suficiente. Essa recolha aí ainda... Essa recolha ainda é muito precária. Tá bom, maravilha. Muito bom que a doutora está falando, hein, gente? Tá vendo? Educação pura aqui. Dá uma olhada aqui, gente, ó. Adultização infantil. É isso aí, meu pai. Como reconhecer, prevenir e proteger crianças e adolescentes. Olha, adultização infantil. Pode parecer até engraçadinho em alguns momentos, o orgulho do pai, o orgulho do ser humano. O ser humano ele precisa experimentar e viver o lado de infância, bebê, infância já passando perto da adolescência, o adolescente, o jovem e o adulto. E você querer antecipar, tirar ele dessa gangorra, jogar ele mais para cá, tem danos isso? Muitos, padre, porque cada etapa, ela tem um objetivo. É como se nós tivéssemos pedaços de vida separados que, para você passar para a próxima etapa, você tem que cumprir a meta da etapa anterior. E quando a gente vai pulando, o nosso cérebro, ele vai tendo uma imaturidade para várias coisas. E isso vai trazendo prejuízos grandes nos relacionamentos, na vida educacional, na vida profissional. Hoje a gente já está visualizando situações de infantilidade adulta, porque do mesmo jeito que a gente fala da adultização infantil, a gente também fala do adulto infantil. Sim. Não sei se vocês viram, aí tem adultos usando chupeta. Porque não amadureceram alguns processos nas etapas corretas. Né? Ou então fazem isso de uma forma diferente. Hoje em dia eu vejo alguns adultos com aquelas canecas famosas que ficam agarrados o dia inteiro chupando aquilo como se fosse uma mamadeira. Porque emocionalmente tem etapas que não foram resolvidas. Então, quando a gente fala disso, a gente está falando de etapas importantes que precisam ser cumpridas para que o nosso processo neurológico caminhe para a próxima etapa. Para que a gente possa cumprir os desafios da etapa seguinte. Agora, dentro disso que a gente está vendo, existem, infelizmente, grandes sistemas que têm interesse muito grande para a pedofilia de adultizar as crianças. E começam a fazer de forma lúdica, brincando, para acostumar a sociedade, a população. É normal aquela criança dançar ritmo X com aquela roupa. Não, é normal ter o dia na escola de vestir daquele jeito adulto. Não, é normal. Você vai normalizando aquilo. Você vai acostumando o cérebro humano a achar natural aquilo e daqui a pouco estão querendo aprovar teu casamento infantil, como algumas culturas têm. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para não ser manipulado e não ser envolvido sem perceber nesse tipo de situação. Então, você tem que avaliar bem, mas faz sentido esse tipo de roupa, esse tipo de comportamento, esse tipo de fala, esse tipo de ação? É comum?
Agora, o Verusca, a gente sempre entra, esbarra e vai sempre esbarrar na questão os responsáveis. Sim. Pais que cuidam das crianças, né? A gente não quer culpabilizar, dar culpa só nos pais. Mas o grande desafio psicológico, a gente começa a ver que está nessa esfera aí, né? Porque o pai, ele precisa aprender a ser pai e mãe. Sim. Em cada momento do filho. Por exemplo, eu não sei lidar com um filho bebê, mas você vai precisar. Sim. E vai exigir fazer um conhecimento psicológico do que é um bebê, o que o bebê pode estar sentindo, o que ele está querendo falar. E você entender que aquela fase ela é riquíssima. Sim. E que o pai e a mãe têm que cuidar para ele ser um bebê. Exatamente. Cuidado com todos aqueles feitiços de bebê. Sim. E a mesma coisa quando ele passar por uma... Então, assim, claro que seria ótimo se todas as famílias, pais, pudessem ter um psicólogo grudado do lado. Falar, doutor, o que eu faço agora, hein? Sim. Olha aí, como é que faz? Ó, ele tá... Sim. Mas não dá. Então, o desafio é os pais... A gente entende que os pais têm vivido situações muito difíceis, padre, para poder manter seu lar financeiramente. E naquele movimento profissional correndo para conseguir manter as despesas de uma casa, muita coisa passa batido. Não por dolo, como é o termo muitas vezes que brincam, né, do jurídico, mas por uma culpa inconsciente mesmo, que vai acontecendo e alguém fez, alguém ajudou. Só que hoje a gente precisa ter muito cuidado, porque o que tem de manipuladores na nossa sociedade não está escrito. A manipulação é tão grande, padre, que tem situações de moda, até de você usar como um amuleto um monstrinho na roupa, na bolsa. Isso aí é... Sabe? Então, peraí, gente, que manipulação é essa? Né? Então, mas é moda e eu tenho que usar porque é moda? Então, os pais, eles precisam estar atentos e tomar muito cuidado, que muitas modas podem ser manipulação. Perfeito. E a gente precisa buscar nas raízes o que está acontecendo para poder decidir sobre o seu filho. Por isso que eu tenho saudade do meu pai, que Deus já o tenha. Quando a minha irmã pequenininha era neném, minha mãe deixava ela com uma sainha dançando, meu pai... Põe uma saia mais comprida nela. O lado do pai, corrigir a mãe. Exatamente. A mãe fala, não vejo maldade, mas pode pôr. Porque o pai já parece que fala, eu tenho medo da sociedade. Exatamente. Gente, vamos lá, o programa acabou. Vamos ver aqui o resultado daquela enquete lá? Vamos ver, dá uma olhadinha ali, ó. Você sabe lidar com as situações difíceis da vida? Olha só, 60,7% diz que sim, que sabe. Mas 39,3% diz que não sabe. Olha, se o número for verdade, parece que o povo está progredindo. Hoje em dia tem muita informação, né? É que hoje tem muita informação, tem muita gente que consegue buscar as informações e se preparar, isso aí. Gente, eu agradeço aqui muito a presença do André. André, maravilhoso, obrigado mais uma vez você. Eu agradeço mais uma vez. Suas deixas, suas colocações foram maravilhosas. E quem quiser, tiver dúvidas sobre o assunto que eu tratei, pode seguir lá o perfil da clínica. Pode me chamar, que eu vou estar à disposição de vocês. Verusquinha, Deus abençoe Prazer. você. Prazer. E quem quiser, me segue lá, doutora Verusca. Eu dou dicas, ó. Aí, é maravilhosa. Vera é maravilhosa. Fabíola, eu gostei demais de você. Você vai voltar aqui. Obrigada. Vou voltar, sim. Muito obrigada pela oportunidade. Os seus ensinamentos hoje foram muito bons. Muito obrigada. Doutor Guilherme, fiquei seu fã aqui, hein? Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho, sua paternidade especial, que é maravilhosa, viu? Obrigado. Tenho orgulho de você. Obrigado. É o composto da família. E quem quiser adquirir, guilhermebrito.oficial, já vai direto lá, que vai para a ADERE, que é a associação que a gente acolheu para esse projeto. Fechou. E olha, para você a bênção desse Deus Todo-Poderoso, pela intercessão da Virgem, Rainha, Mãe, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Final de semana abençoado, domingo vamos para a missa, hein? Tchau, meu povo!